E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo legal, tudo bacaninha? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo na mais perfeita maravilha? Tá tudo legal mesmo? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez aqui fazendo a cabeça de um vídeo, né? Mais uma resenha de um livro, mais uma resenha de um livro aqui, pra gente poder comentar depois, etc, 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 beleza? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, ó, Paulo Dharma 1970 é o meu Instagram, beleza? Paulo Dharma 1970 é o meu Instagram, curte, ó, se inscreve no canal, tem aqui o sininho para você se inscrever no canal, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta, e se você quiser também ajudar o canal, ó, vou deixar aqui meu Pix aqui, 988-290-767-91, beleza? Então você, se você quiser ajudar, qualquer graninha é sempre bem-vinda, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, entra no meu Instagram e ó, legal, beleza? Muito obrigado a você que está aí assistindo esse vídeo, você que chegou até aqui, você que chegou até aqui e vai continuar assistindo, muito obrigado também. Agradecer também a Deus, claro, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Inclusive esse vídeo só faço porque Deus permite que eu faça, né? Então muito obrigado, obrigado a você e obrigado a Deus também, tá bom? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Até já já, valeu! É isso aí, pessoas, beleza? Bacaninha. É o que eu quero dizer aqui hoje. Eu vou fazer uma resenha aqui sobre esse clássico da ficção científica do Joe Haldeman, The Forever War, A Guerra Eterna. Já leu? Tem a edição dele em português, ó. Aqui, ó. Essa edição em português aqui, que eu dei uma olhada e também peguei a edição eu tenho a edição em original, né, americana. Esse livro, cara, ai meu Deus do céu, aquele negócio de distopias, né? As distopias, o escritor que olha para o futuro pensando no momento dele, no momento em que ele está vivendo ali. Então ele cria uma distopia igual já foi com Laranja Mecânica, a gente já discutiu isso N vezes aqui, com diversos livros de distopias, uns bons, outros mais ou menos e outros nem tanto, entendeu? Mas a gente já discutiu aqui distopias e parece que é realmente o meu assunto favorito, um dos meus assuntos favoritos aqui no canal Paulo Dharma 1970. Então é o seguinte, você que é um leitor aí que está chegando agora na literatura, né? Está começando a ler agora, de muitos costados, nem tanto. Não sei se você ouviu falar de um romance chamado Ardil 22. Ardil do 22, do Joseph Heller, que era passado na Guerra da Coreia, entendeu? A Guerra da Coreia, que inclusive depois virou filme e tal, do Joseph Heller, um romance que, no meu entender, esse aqui do Joe Haldeman, é um livro da qual esse autor aqui, por vias tortas ou nem tanto, bebeu bastante da fonte. O clássico do Heller, assim, lido por uma galera inteira, né? Era passado na Guerra da Coreia. Esse aqui é um romance que, como o autor ele vivenciou a Guerra do Vietnã, a Guerra Eterna, a guerra que não acabava do Vietnã. Não sei se você que está aí do outro lado ouviu falar na Guerra do Vietnã, que foi entre 1962 até 1975, a guerra que os Estados Unidos empreendeu lá no Vietnã, contra os Vietcongs, etc. Não sei se você ouviu falar do século XX, né? Lá no meados do século XX, não sei se você ouviu falar. Se você ouviu falar, ótimo. Então o autor, ele foi um combatente, ele foi um indivíduo que lutou nessa guerra. Aí quando ele foi condecorado, etc, etc. E quando ele deu baixa em 1970, ele virou escritor profissional. Aí o que faz todo distopista? Vai pegar exatamente aquilo que está ao redor dele, né? Aquilo que está ao redor dele, aquilo que ele viveu, etc, etc. E coloca como distopia.
1984, a gente já discutiu, etc, 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 um monte de vezes. E também tem esse romance aqui, né? O Soldado no Espaço, do Robert Heinlein. Vendo? Esse romance aqui. Em português, cara, como é que era em português isso aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Em português. Tropas Estelares. Tropas Estelares. Que esse aqui é da coleção Argonauta de Portugal. Esse aqui. Tropas Estelares em português. E em Portugal, Soldado no Espaço. Que é, né? Que assim, assim, o romance aqui, o próprio Ardil 22 foi a base do Joe Haldeman para ele escrever esse clássico aqui, que é de 1970, e ele escreveu por volta de 71, 72 e foi publicado em 74. Ele mesmo conta que foi muito difícil para ele, né, publicar o livro, porque tinha uma série de situações dentro do livro que os editores meio que olhavam e falavam assim, não, cara, esse material, ou os caras que iam publicar, né, o livro, falavam assim, não, esse aqui realmente não vai passar. Inclusive ele reclama, ele fala aqui na versão agora de 2018 que o romance que tem em mão aqui nessa coleção da Masterworks, ele é mais perfeito, ele é melhor do que a edição que ganhou vários prêmios lá na década de 70, prêmio Nebula, não sei o que, ganhou vários prêmios. Então ele mesmo comenta aqui que essa aqui é a versão que ele acabou tendo que alterar, né, muita coisa por conta dos editores que não aceitavam o que estava aqui nesse material, nesse livro. Seguinte, rapaz, eu peguei bastante, eu fiquei bastante tempo para ler nesse negócio aqui, porque você não sabe, mas a gente acaba pegando muita coisa para ler, e esse romance eu tô com ele há bastante tempo, né? Aí eu fui pegar para ler a história do William Mandela, que é uma corruptela. Eu não posso deixar de dizer isso, que ó, Mandela é uma corruptela que o próprio autor, né, colocou como personagem principal da história do livro, que é uma história que o sujeito nasceu em 1977, aí por volta de 1996 o mundo já sofreu, né, horrores. Tem uns seres espaciais que o planeta vive em guerra. O planeta vive em guerra, a chamada Guerra Eterna. Há uma justificativa para essa guerra. O planeta Terra, ele usa de expedientes, tem vantagens com essa guerra, e manda os soldados lá para o espaço para lutar. E essa guerra, esse sujeito, esse Mandela, ele começa como soldado, ele começa como simples soldado, e vai assim, vai acontecendo coisas com ele no passar do tempo, que ele vai vendo os horrores da guerra. Ele vai tendo aquela visão que é do autor, obviamente, lá da Guerra do Vietnã, aquela guerra massacrante, aquele horror total do sujeito que ele é o soldado, ele está ali apenas para servir de bucha de canhão e morrer. Por volta de 1996, a guerra que esse Mandela, ele vai como soldado, vai enfrentar no espaço, com relação a esse pessoal, umas criaturas chamadas de taurianos, que eles enfrentam, assim, uns seres que ele descreve aqui, ó, não eram tão altas quanto os humanos, mas mais largas na cintura, eram recobertas por uma pele de cor verde escura, quase preta, via-se ondulações brancas onde o laser, a chamuscara, parecia ter 3 pernas e um braço. O único ornamento em suas cabeças peludas era uma boca, um orifício preto e úmido preenchido com dentes negros e lisos. Eram realmente repulsivos, mas sua pior característica não era algo que as diferia dos seres humanos, mas uma similaridade. Primeiro eles começam um treinamento pesado. O soldado Mandela vai passar por um treinamento pesado junto com outros. Muitos vão morrer. Muitos vão morrer nesse meio tempo, no próprio treinamento mesmo, não vão conseguir enfrentar, não vão conseguir passar pelo treinamento, porque quando eles tiverem que enfrentar essas criaturas, esses seres, esses Vietcongs, né? Quando eles tiverem que enfrentar esses Vietcongs, a situação ela fica
tenebrosa para os soldados. E eles têm que vivenciar isso o tempo todo, e a apreensão, né? A apreensão de estar ali naquele estresse absurdo, absoluto. Há uma crítica óbvia às guerras, né? Há um que, assim, o Handeman, ele lutou na Guerra do Vietnã, foi condecorado, aquela coisa toda. Óbvio que, assim como o Ardil 22 tinha uma crítica à Guerra da Coreia, esse aqui tem uma crítica feroz, né, desse universo de tirar proveito dos soldados, mandar eles lá pra batalha, treinar esses caras, mandar pra batalha. Não há heroísmo nisso. Ele é um crítico dessa coisa da guerra. Então não há heroísmo na guerra. Você simplesmente é mandado para lá para morrer. Se você se conseguir salvar, ó, ótimo, legalzinho. Mas no geral não há aquele heroísmo Segunda Guerra Mundial, né? Que depois que as guerras começaram a ser transmitidas pela TV, as guerras começaram a passar no Jornal Nacional da sua televisão, etc e tal. Aí as guerras, elas começaram a invadir a casa das pessoas, os caixões, aquela coisa toda. E aí ficou menos heróico você ir para uma guerra, você pegar uma Normandia, por exemplo. Não há nada de heróico nisso. Quando você pega aqui no livro do Hyland, aqui há um heroísmo. Aqui é um heroísmo embutido aqui. É por isso que é considerado um clássico de ficção científica de direita, né? Aqui é um heroísmo. Mas depois que atravessa a Guerra do Vietnã, esse heroísmo vai pro beleléu. Acaba. Então há uma crítica feroz a isso. Mas há outras críticas embutidas aqui, que inclusive o próprio autor no livro mais recente, né, 2018, nas republicações, por dizer assim, ele faz uns meia-culpa bem interessante com relação ao como é que é o pensamento, esse anacronismo, né? Como era o pensamento dele nos anos 70, né? E o que acabou se transformando depois, né? Quando atravessou os anos 2000, etc. Ele vai falar, inclusive, que existe um intervalo aí que os soldados pararam de ir à guerra entre o Vietnã, etc. E foi voltar a lutar mesmo lá na guerra do Iraque em 91. Aí ele vai falar do caso que aconteceu lá das Torres Gêmeas, etc, tal. Ele vai fazer a meia-culpa. Olha só que interessante que assim, o mundo, eu não posso deixar de esquecer de falar uma coisa. O soldado aqui, ele vai atravessar um mar de eternidade, né, a guerra eterna, porque ele vai atravessar um portal estelar que vai dar uma teoria da relatividade, né? Enquanto ele estiver lutando nas guerras lá, ou como coronel, ou como soldado, ou como major, que ele vai ganhando patentes, né, com relação ao tempo. E a Terra que ele está deixando aqui, ela avança ela tem uma relatividade enorme, a teoria da relatividade do Einstein em cima. Então ele vai lutar 200, 300 anos nessa teoria da relatividade que vai ser passado no planeta Terra. Então as pessoas que ele conheceu, sei lá, em 1990, quando ele voltar ao planeta Terra, depois que ele voltar de uma das lutas, né, dessas lutas que ele enfrentar, vai ter se passado 100 anos, 150 anos. E ele vai voltar mais velho. E aí ele vai chegar no planeta Terra e tudo está modificado. Os usos, os costumes, tudo está modificado. As pessoas que ele conhecia lá nos anos 90 do século 20 já morreram todas. Aí ele se envolve com as mulheres. Aí ele volta pro planeta e o planeta tá o caos, né? Tá bandido para todo lado. Ele entra no apartamento, entra no elevador do prédio, aí tem gente querendo assaltar ele dentro no prédio. Assim, não muito distante do mundo que a gente vive hoje, né? Assim, crise absurda, o dinheiro que ele... Isso até eu vou ler aqui os trechinhos aqui. O dinheiro que ele usava lá, o dinheiro que ele ganhou, ele arrecadou, esse dinheiro já não vale muito, a inflação galopante. O mundo é de 2020 e pouco, até 2020 e pouco, 2100, que ele, óbvio, que ele tá escrevendo um negócio em 1970, mas ele fez a distopia, exatamente, o futuro, como é que será o futuro
desse soldado quando ele voltar para o planeta Terra, voltar para os Estados Unidos. Como é que vai estar? Como é que vai estar esse mundo? Olha só, vou ler aqui um trechinho aqui, ó. Olha só. É quase impossível ficar excitado sexualmente dentro daqueles trajes, com o tubo de escape, com todos aqueles sensores de cloreto de prata cutucando você. Mas, de alguma forma, essa era uma reação do meu corpo à impotência emocional, talvez por me lembrar das noites mais agradáveis com Mary Gay, que é a namorada dele. Aquelas mortes, a minha própria poderia estar bem perto, o que acionava guindastes criados para uma última tentativa. Pensamentos lindos estes. Adormeci e sonhei que era uma máquina imitando as funções da vida, rangendo e tilintando de maneira desajeitada em um mundo no qual as pessoas educadas demais para dizer qualquer coisa davam risadinhas por trás e o homenzinho dentro de minha cabeça, que manuseava alavancas e embreagens e observava indicadores, estava irremediavelmente louco e tomado pelo sofrimento. Deixa eu ver mais coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, mal o ouvi tentando entender o que estava acontecendo com o meu crânio. Eu sabia que era apenas sugestões pós-hipnóticas. Até lembrei-me da sessão em Missouri, quando eles implantaram. Mas isso não a tornava menos avassaladora. Minha mente girava sob pesadas pseudomemórias, taurianos, que são os alienígenas, corpulentos e peludos, cada vez nada a ver com o que agora conhecíamos, entrando em uma embarcação de colonizadores devorando bebês enquanto a mãe gritava horrorizados. Os colonizadores nunca viajaram com bebês. Ele vai fazer uma ironia com os livros de ficção científica que a gente conhece por aí, né? Os colonizadores nunca viajaram com bebês, não aguentariam aceleração, estuprando as mulheres até a morte com enormes membros roxos e vascularizados. Aí de novo, ridículo pensar que sentiriam desejo por humanos, segurando os homens enquanto lhes arrancavam a carne dos corpos vivos e a devoravam logo em seguida, como se pudessem assimilar proteína alienígena. Uma centena de pavorosos detalhes tão perfeitamente relembrados como se fossem acontecimentos ocorridos minutos antes, ridiculamente exagerados e logicamente absurdos. Mas enquanto minha mente consciente rejeitava aquela bobagem, em algum lugar mais profundo, no fundo daquele animal adormecido, onde guardamos nossas verdadeiras motivações e princípios, algo estava sedento por sangue alienígena, convicto de que a coisa mais enobrecedora que um homem poderia fazer seria dar a vida para matar aqueles terríveis monstros. Eu sabia que tudo aquilo era a mais pura mentira e odiava os homens que haviam feito tais obscenidades com a minha mente, mas podia até ouvir meus dentes rangendo, sentir minhas bochechas congeladas e um sorriso espasmódico. Sedento por sangue. Ele vai colocar ele vai fazer esses sarcasmos, essas ironias, justamente nesse processo desse mundo, né, de ficção científica, onde os escritores colocam coisas assim absurdas, coisas assim sem a menor lógica, sem lógica nenhuma. Assim, a gente vive a vida, quando a gente está vivendo a vida aqui, a realidade, né, vivendo a vida real, né, esse tipo de coisa não dá, entendeu? Não tem como. Aí o pessoal do exército falava um monte de lorota, por exemplo, e assim contra os tais taurianos lá, e ele falava, não, isso tudo é mentira, isso tudo é cascata, isso tudo é mentira, não tem nada, é mentira, ele tá lá só para morrer mesmo. Aqui, ó, outra passagem. Ó, de início foi lamentável. Muitas pessoas como Luck e Mary Gay quase enlouqueceram com as memórias dos assassinatos sangrentos multiplicados centenas de vezes. Cortês, que era o capitão lá, né, ordenou a todos que tomássemos um sedativo ou dois se estivéssemos mais alterados. Tomei 2, mesmo sem ter recebido instruções específicas nesse sentido. Havia sido assassinato, carnificina pura e simples. Afinal, uma vez que tomáramos a arma antiaérea, não corríamos mais risco ou perigo algum. Parecia que os taurianos não faziam a mínima ideia do que era o combate corpo a corpo. Nós simplesmente os arrebanhamos e matamos.
Assim foi o primeiro encontro entre a humanidade e uma outra espécie alienígena. Talvez tenha sido o segundo encontro, contando com os ursinhos. O que teria acontecido se tivéssemos nos sentado e tentado nos comunicar, mas tiveram o mesmo tratamento? Quer dizer, ele diz que faltou pro o exército, como interessa para o exército é guerra mesmo, se eles tivessem sentado e feito... Isso também aconteceu também com os norte-americanos lá, com as tribos indígenas lá, com os índios lá, que os caras entravam, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Inclusive tem na literatura da ficção científica, eu não vou lembrar o nome do livro aqui agora, eu não vou lembrar, mas paciência, que é uma história contando como é que o planeta Terra entra em contato com seres pacíficos e alienígenas e destrói toda uma espécie, cara. Isso é punk. Eu li, né? Eu não vou lembrar o nome do livro, paciência. Se eu lembrar, depois eu coloco nos comentários o nome do livro. Tá? Eu coloco o nome do livro nos comentários, mas é um livro assim extraordinário, exatamente contando como é que é esses contatos do ser humano com esses alienígenas, como aconteceu com os índios das Américas, etc, etc, né? As mortes, os massacres, assim, nada que justifique, né? Deixa eu ver aqui mais uma parte aqui. Ó, eu estava apenas seguindo ordens, era uma desculpa adequada para condutas desumanas. Mas o que fazer quando as ordens vêm das profundezas do inconsciente que nos governa como marionetes? O pior de tudo era o sentimento de que talvez minhas ações não tivessem sido tão desumanas assim. Ancestrais de gerações não muito remotas teriam agido de maneira similar, mesmo com seus semelhantes, sem nenhum condicionamento hipnótico. É porque eles tomavam davam uma droga para eles saírem matando assim a torta e a direita. Tomavam um remédio lá, uma droga, aí ele perdia completamente a noção, saía matando, entendeu? Eu sentia asco da raça humana, do exército, estava horrorizado com a perspectiva de conviver comigo mesmo por mais outro século. Bem, havia sempre a opção da lavagem cerebral. Uma nave tripulada por um sobrevivente tauriano solitário conseguiu escapar. A parte principal do planeta o protegeu da esperança da Terra, que é o nome da nave, enquanto se lançava no campo colapsar de Aleph. Fugiu para seu planeta natal, acho, onde quer que estivesse localizado, para relatar o que 20 homens com armas de mão poderiam fazer com uma centena deles desarmados e a pé. Imaginei que na próxima vez que os humanos se deparassem com taurianos, no campo de batalha haveria maior equilíbrio. E eu estava certo. Aí eles vão entrar, essa guerra ela não vai acabar. Ela vai prosseguir de tempos em tempos. Aí ele vai virar sargento em 2007 e 2024. Que aí ele, como eu falei, ele volta para o planeta Terra. Entendeu? Ele vai dar baixa, vai voltar para o planeta Terra. Aí vai haver aí ele vai chegar aqui e vai ver tudo modificado. Todas as coisas elas estão modificadas. O dinheiro, como se passou muito tempo, tem uma passagem de tempo enorme por conta da teoria da relatividade. Quando ele volta, tudo está modificado, as coisas estão caras, o mundo está uma crise horrorosa. Ele vai relatar aqui, ó, enquanto eu estava lá sendo esmagado, um pensamento tolo se apoderou de mim e ficou dando voltas em volta da minha mente sem parar, como corrente elétrica em um supercondutor. De acordo com o formalismo militar, a conduta de guerra divide-se em duas categorias bem organizadas, tática e logística. A logística está ligada à movimentação e à alimentação das tropas e a quase tudo, exceto o combate em si, o qual constitui a tática. E naquele momento estávamos em combate, mas não tínhamos um computador tático para nos guiar em ataques e defesas, apenas um gigantesco, super eficiente e pacifista. Preste atenção nessa palavra, computador de logística. Outra passagem aqui. Todavia, a outra voz era teimosa e dizia que, segundo tal raciocínio, o homem é apenas um chumaço de cabelo, um pedaço de osso e uma porção de carne fibrosa. E não importa que tipo de homem seja, com treinamento adequado, pode se transformar um monge zen em um guerreiro escravizador e sanguinário. Então, que diabos é você, nós, eu? Indagou o outro lado. Um professor de física especialista em solda no vácuo e amante da paz, arrebatado pelo ato de conscrição de elite e reprogramado para ser uma máquina mortífera. Veja só, eu matei e gostei.
Mas aquilo era hipnose, condicionamento motivacional, argumentei comigo mesmo. Eles não fazem mais isso. E a única razão para não fazerem é o fato de acharem que você matará melhor sem isso. É lógico. E falando em lógica, a pergunta original era: por que colocam um computador de logística para fazer um trabalho humano? Ou algo parecido. E lá vamos nós novamente. Deixa eu ver aqui. Mais passagens aqui. Esse livro, ele nos coloca várias reflexões. Eles nos deixam várias reflexões para você ficar... Assim, clássico tem disso, né? O livro Atemporal. Aqui, outra passagem, ó. Quando o mundo decidiu adotar uma moeda única... Quando o mundo decidiu uma moeda única, procurou-se de alguma maneira coordená-la com o racionamento alimentar na esperança de algum dia eliminar os livros de ração. Então criaram a única moeda, o cacau, quilocalorias, pois é a unidade que mede a energia dos alimentos. No entanto, uma pessoa que come 2.000 calorias, deixa eu ver aqui, 2.000 quilocalorias de bife por dia, obviamente tem de pagar mais do que uma pessoa que come o mesmo tanto em pães. Então, instituíram uma coisa chamada fator de ração, algo tão complicado que ninguém conseguia entender. Após algumas semanas, voltaram a usar os livros, mas chamaram as quilocalorias alimentares de calorias, numa tentativa de tornar as coisas menos confusas. Para mim, parecia que eles evitariam muitos problemas se tornasse a chamar o dinheiro de dólar, rublo ou sestécio. Qualquer coisa menos quilocalorias. O preço dos alimentos era absurdo, com exceção dos grãos e dos legumes. Apesar disso, insistir em nos darmos ao luxo, ele e a namorada, de um pouco de boa carne vermelha. 1.500 calorias de carne moída custava 1.730 quilocalorias. A mesma quantidade de bife falso, feito com grãos de soja, teria custado 80. Também peguei um pé de alface por 140 quilocalorias e uma pequena garrafa de azeite por 175 quilocalorias. Ele vai relatar os horrores. Assim, eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando se... Como é que esses caras, né? Eles obtêm informação assim, cara. Eles obtêm informação... Aqui, ó. Filho, há 10 anos não sai um anúncio de Precisa-se. O governo é que cuida dos empregos. Bem, da maioria deles. Todos trabalham para o governo? Não, não é isso. Ela veio até em mim enxugando as mãos em uma toalha desgastada. O governo, ao menos, é o que eles dizem, trata da distribuição de todos os recursos naturais. E poucos recursos são mais valiosos que vagas de emprego. Então vou falar com eles amanhã. Não se preocupe, filho, quando você disse que a força vai pagar de aposentadoria 20.000 quilocalorias por mês, não me parece que dá para muita coisa. Não, não dá. Mas a pensão que o seu pai deixou para mim é metade disso e não quiseram me arranjar empregos. Os empregos são distribuídos por ordem de necessidade. Você tem de estar vivendo arroz e água para que a comissão de empregos considere necessitado. O considere necessitado. Que diabos? É uma burocracia. Deve ter alguém que eu possa subornar para me encaixar em um bom... Ela aqui. Não, lamento. Mas esse setor das Nações Unidas é absolutamente corruptível. Quem governa o mundo é as Nações Unidas. Tá? Esse mundo aqui que está governando aqui. Aí tem, deixa eu ver aqui mais outras passagens aqui. Cara, é muito, muito legal. Ele compra arma. Ele compra arma e sai por aí, sai por armado, por exemplo, que sabe que se você não tiver arma, ou se você não souber usar arma, se você não tiver um guarda-costas, por exemplo, você tá perdido. Entendeu? Você tá ferrado, você tá lascado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui muito boa. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá aqui. Era difícil não concordar com ele. As guerras no passado geralmente aceleravam reformas sociais, traziam benefícios tecnológicos, até mesmo estimulavam atividades artísticas. Essa de agora, no entanto, parecia ser talhada para não proporcionar nenhum desses subprodutos positivos. Tais avanços como aqueles observados na tecnologia no final do século XX, como bombas de táquions e naves de guerra de 2 km de comprimento, eram, na melhor das hipóteses, criações interessantes para as quais concorreu a sinergia do dinheiro e das técnicas de engenharia existente. Reforma social? O mundo estava tecnicamente sob lei marcial. Com relação à arte, não tenho certeza se sei distinguir entre o bom e o ruim. No entanto, os artistas têm de refletir, até certo ponto,
o espírito dos tempos. As pinturas e esculturas eram tortuosas e cheias de obscuras reflexões. Os filmes pareciam estáticos e destituídos de trama. A música era dominada por revivalismos nostálgicos. A arquitetura preocupava-se sobremaneira em encontrar lugar para pôr todo mundo. A literatura beirava o incompreensível. Muita gente parecia gastar a maior parte de seu tempo tentando achar maneiras de burlar o governo, tentando filar algumas calorias extras, os vales de alimentação, sem colocar a vida em demasiados riscos. E no passado, as pessoas de países em guerra tinham constantemente contato com a guerra. Os jornais eram cheios de notícias a respeito. Veteranos retornavam do fronte às vezes. O fronte movia-se diretamente para as cidades. Invasores marchavam pelas ruas principais e bombas uniam no ar noturno. Mas sempre havia a sensação de caminhada em direção à vitória, ou pelo menos de adiamento da derrota. O inimigo era tangível, um monstro criado pela propaganda que podíamos compreender e odiar. Ele está falando aqui da Guerra do Vietnã, tá? Também. Mas esta guerra, o inimigo era um curioso organismo compreendido de modo vago, mas comumente assunto de charges que de pesadelos. O principal efeito da guerra era econômico e destituído de emoção. Mais impostos, porém mais trabalho também. Após 22 anos, apenas 27 voltaram como veteranos, não o bastante para fazer uma parada decente. Para a maioria das pessoas, o fato mais importante sobre a guerra era que, se ela terminasse de repente, a economia da Terra entraria em colapso. Caramba, hein? Caramba, hein? Olha aqui. Mais aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Os costumes, os usos e os costumes, que inclusive o autor vai fazer uma meia-culpa. Tal. Que assim, o mundo tá caminhando, hein? Pra isso. Aqui, ó. O que é essa coisa vermelha? Canela. Algum destes... com canela, bem gostoso. Quer experimentar? Não, fico com a cerveja, obrigado. Aqui. Lá embaixo no primeiro andar, a biblioteca eletrônica possui um arquivo de orientação temporal que meu pessoal mantém atualizado. Você pode consultá-lo para perguntas específicas. Eu gostaria, sobretudo, de prepará-lo para conhecer sua força de ataque. O quê? São todos ciborgues, clones? Ele riu. Não, é ilegal clonar humanos. O principal problema é que você, bem... é heterossexual. Não tem problema, sou tolerante. Sim, seu perfil mostra que você pensa ser tolerante, mas não é esse exatamente o problema. Eu já sabia o que ele diria. Não os detalhes, mas a essência. Apenas pessoas emocionalmente instáveis são designadas para feno, F-E-N-U. Sei que deve ser difícil aceitar, mas a homossexualidade é considerada uma disfunção emocional, mas relativamente fácil de curar. Se pensam que vão me curar, a heterossexualidade, né, que ele tá falando. Se pensam que vão me curar, relaxe, você é velho demais. Ele tomou... Os generais, ele achava estranhíssimo, os generais, depois que ele tem essa... que ele volta, os generais com unha pintada, generais com blush, com batom. Ele acha estranhíssimo. Ele tomou um pequeno gole. Não vai ser tão difícil acostumar-se com eles quanto... Espera aí. Quer dizer que todos em minha companhia são homossexuais, menos eu? William, todos na Terra são homossexuais, com exceção de alguns milhares de veteranos incuráveis. O que eu podia dizer? Parece uma maneira drástica de solucionar o problema populacional. Talvez, mas funciona. A população da Terra está estável em pouco menos de 1 bilhão. Quando uma pessoa morre ou sai do planeta, outra é gerada. Não nascida. Nascida, sim, mas não da maneira antiga. O termo antigo para isso era bebê de proveta, mas é claro que não se utilizam tubos de ensaio. Bom, já é alguma coisa. Parte de cada creche é um útero artificial que toma conta de uma pessoa nos primeiros 8 ou 10 meses após ter sido gerada. O que você chamaria de nascimento ocorre num período de dias. Não é mais aquele evento drástico e súbito de antigamente. Admirável Mundo Novo, o Mandela pensa que é Admirável Mundo Novo. Sem traumas de nascimento, 1 bilhão de homossexuais perfeitamente ajustados aos padrões atuais da Terra. Você e eu podemos achá-los um pouco estranhos. Isso é eufemismo. Tomei o resto da minha cerveja. Você é homossexual? Não, respondeu. Relaxei. Mas na verdade tampouco sou heterossexual.
deu um tapa nos quadris, produzindo um som estranho. Fui ferido, acabei desenvolvendo uma doença rara no sistema linfático e não posso me regenerar. Nada além de metal e plástico da cintura para baixo. Usando suas palavras, sou um ciborgue. Lembrei de minha mãe dizendo, ai soldado. Chamei o garçom. Traga-me um tal de Antares. Eu sentado aqui em um bar com um ciborgue assexuado. Provavelmente a única outra pessoa normal nessa porcaria de mundo. Duplo, por favor. Aí ele vai passar, né? Ele vai ter umas passagens de tempo. Quer ver? Vou até narrar. Olha, ó, Tenente Mandela, 2024 a 2389 depois de Cristo. Aí depois ele vai virar Major Mandela, 2458 a 3143 depois de Cristo. Aí vai passar aqui mais uma passagem. Aí ele vai voltar, né? Ele vai passar por várias passagens de tempo. Vai ter um fato interessante que ele vai se acidentar, mas vai descobrir que o corpo dele se regenera, né? Botam lá um negócio lá na perna dele, lá um metal na perna dele, aí a carne vai ser coberta, o metal vai ser coberto pela carne. Vai ser assim bem estranho o segundo futuro aqui do Haldeman. O futuro do ser humano vai ser assim bem esquisito. É o que eu falei, uma distopia. Entendeu? Vale a pena você ler, vale a pena você procurar. Ele tem outros livros, se eu não estou enganado, ele tem outras obras em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Vai ter outros materiais que você pode procurar, né? Eu não sei dizer se tem em português, ó. Forever Peace, Forever Free. Tem vários desses livros aqui desse universo dele. Eu não sei se é propriamente uma continuação, mas de qualquer forma, se eu encontrar por aí, eu vou pegar para dar uma lida, para dar uma conferida, porque vale muito a pena esse material, embora ele tenha feito lá as meia-culpa dele, aquela coisa toda, mas vale a pena você pegar e refletir sobre que mundo é esse que eu vou deixar para as pessoas no futuro, né? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Você pode pegar lá a Guerra do Vietnã, pode pegar e olhar para frente, olhar o futuro e ver que o futuro nosso vai ser bem sombrio, né? Vai ser bem sombrio. Espero, né? Espero que situações, que essas coisas que eles colocam na literatura não sejam só meros avisos. Beleza, gente? Ó, S-Fi Masterwork, Joel Haldeman, The Forever War, né? A Guerra Eterna, A Guerra Sem Fim. Vale a pena pra caramba, dá uma procurada, dá uma lida, que é um livro bem instigante, que vai fazer você refletir sobre a nossa condição humana. Entendeu? Mesmo que seja em livro de ficção científica, mesmo que seja com distopia, beleza? Ó, então, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Ó, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma, estou aqui mais uma vez, né, com uma resenha bacaninha, beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, tranquilo? Valeu, até a próxima, tchau!